sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Redes de Computadores 1. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o software de rede. Iremos abordar a hierarquia de protocolos, as questões de projeto relacionadas às camadas, serviços orientados e não orientados à conexão e preventivos de serviços. Vamos começar então falando sobre a hierarquia de protocolos. Nas redes de computadores, os softwares de rede são organizados em camadas. A ideia de organizar o software em camadas facilita o projeto, fazendo com que cada camada se preocupe com um problema específico. A ideia é reduzir a complexidade do projeto. A maioria das redes de computadores é organizada como uma pilha de camadas ou níveis, colocadas umas sobre as outras. O nome, o conteúdo e a função de cada camada é diferente de uma rede de computador para outra rede de computadores. O objetivo de cada camada é fornecer determinados serviços às camadas superiores, isolando essas camadas dos detalhes de implementação. Isso aqui é muito importante. A ideia de organizar os protocolos, os serviços de redes em camadas, é justamente que o conteúdo, o modo que esse serviço é implementado, não é necessário o conhecimento pelas outras camadas. Dessa forma, os implementadores dos protocolos de cada camada só precisam preocupar com o problema que eles estão resolvendo e fornecer interfaces que são a cara, são os dados de entrada e os dados de saída necessários para a comunicação entre as camadas. Então, aí vem um conceito que é o conceito de protocolo. Os protocolos são os softwares, são os códigos que estabelecem um acordo entre as partes que se comunicam. Trata-se das regras de comunicação entre o protocolo de cada camada. Vamos visualizar uma figura que vai detalhar isso de forma mais clara para vocês entenderem. Nessa figura, nós podemos observar o host 1 comunicando com o host 2. E a divisão aqui da rede de computadores, do software da rede de computadores em camadas, sendo aqui 5 camadas estabelecidas. Camada 5, camada 4, camada 3, camada 2, camada 1. A ideia é que sempre a camada de cima solicite serviços para a camada de baixo. Dessa forma, cada camada tem um tipo de serviço pré-determinado, o que facilita a implementação dessas redes. A comunicação entre um par de camadas, entre computadores diferentes, é feita através de um protocolo de rede, que determina as regras de comunicação dessa camada. Então, cada camada de rede possui um ou mais protocolos, que se comunicam em computadores separados em uma rede de computadores, e que tem funções específicas de acordo com a camada que ele está. A comunicação real, ela se dá de cima para baixo verticalmente. Passa aqui pelo meio físico e depois verticalmente para cima até chegar na primeira camada, que é a camada 5. Então esse processo ele vai em ciclos, e o que importa aqui é o seguinte: existe uma comunicação, que é a comunicação virtual, que ocorre entre os pares de camadas entre computadores diferentes, e a comunicação real, que é vertical, que ocorre entre as camadas subjacentes em um mesmo computador. Então o que acontece? O protocolo implementado na camada 5 só é entendido pelo protocolo da camada 5 do outro computador. O protocolo da camada 5 não precisa entender a implementação do protocolo da camada 4. Assim como o protocolo da camada 4 não precisa entender como que é implementado o protocolo da camada 3, e assim por diante. O que acontece é que cada camada só precisa conhecer a interface existente entre as camadas. Dessa forma, a camada 5 fornece as informações necessárias para o funcionamento da camada 4. A camada 4 fornece as informações necessárias para o funcionamento da camada 3. E assim por diante. Então, de novo, temos a comunicação virtual e temos a comunicação real. A comunicação real ela funciona de forma vertical, passa pelo meio físico e sobe até a última camada. E a comunicação virtual é a comunicação que acontece entre os protocolos. Essa característica de isolamento do conteúdo, de como é implementado cada protocolo, é chamada de encapsulamento. Dessa forma, cada camada não precisa preocupar com os detalhes de implementação da camada subjacente.
Um conjunto de camadas e protocolos é chamado de arquitetura de rede. Então, quando nós estivermos falando de uma arquitetura de rede, nós estamos falando de todas as camadas e protocolos existentes nessa arquitetura. Uma lista de protocolos utilizada por um sistema, um protocolo por camada, é também chamada de pilha de protocolo. A ideia de pilha de protocolo é justamente devido a essa natureza vertical de comunicação, né? Como se fosse uma pilha de programas, uma pilha de softwares, então uma pilha de protocolos. Então, a pilha de protocolos determina os protocolos de determinada arquitetura de rede. A utilização das interfaces permite a substituição de protocolos sem alterar o funcionamento de uma rede, desde que a sua interface seja mantida no novo protocolo. Então, a ideia do uso da interface é justamente essa. Caso você tenha que mudar o algoritmo da camada 3, a interface se mantendo a mesma, o protocolo da camada 4 e o protocolo da camada 2 vai continuar interagindo de forma adequada aqui com o protocolo da camada 3. Então, esse é o grande pulo do gato em relação à utilização das interfaces. O modelo de camadas permite também que diversos fabricantes produzam equipamentos que sejam compatíveis com as interfaces de cada camada de rede. Então, também é um outro facilitador que nós temos na utilização dessa forma hierárquica de protocolos em camadas. Aqui nós temos uma outra figura que exemplifica de uma forma mais detalhada como que ocorre essa comunicação. Observe aqui um primeiro computador que vai transmitir uma mensagem na rede. Quando a mensagem sai da camada 5, ela chega na camada 4 e a camada 4 adiciona um cabeçalho, esse H aqui de head, que é cabeçalho, né, em inglês. Então, header, né, que é cabeçalho em inglês. Então, é adicionado, a cada vez que você pega uma mensagem e passa para a camada de baixo, um novo cabeçalho adicionado. É justamente esse cabeçalho que vai conter as informações para que o protocolo dessa camada funcione. Por exemplo, você pode adicionar aqui, ó, nesse cabeçalho, o endereço de destino dessa mensagem, o endereço de origem dessa mensagem, o número máximo de bits que vai ter essa mensagem e uma série de outros dados que vão ser utilizados pelo protocolo dessa camada. Da mesma forma, isso é feito na camada de baixo. Aqui nessa figura, vocês podem notar que a figura que essa mensagem na camada 4, ela se transformou em duas unidades de transmissão menores. Isso aqui foi simplificado porque é comum que nas camadas intermediárias, né, essas camadas 3, por exemplo, dos protocolos de rede, isso aconteça. É porque normalmente existe uma limitação no tamanho total de bits, de bytes, que pode ocorrer nos pacotes dessas camadas intermediárias. Então, quando o número aqui é muito grande de bits, ele pode ser dividido em um ou mais pacotes e passar aqui pela camada 3. Tá? Geralmente a camada 3 é uma camada de roteamento, é uma camada ali onde que os dados são trafegados no núcleo da rede. E também, quando a gente passa para uma camada mais inferior, é normal que além do cabeçalho dessa camada, né, o H2, seja adicionado também um final, né, tail aqui seria, né, um final de pacote aqui, né, e que tem o objetivo também de fazer alguns controles, como por exemplo verificação de erros e outras coisas, tá? Então, nessa camada 2, além do cabeçalho, pode ser adicionado um final de arquivo também. E vale ressaltar aqui o seguinte, para cada camada, o que importa é apenas o cabeçalho. A mensagem aqui em cima é criada numa aplicação qualquer no seu computador. Se você vai transmitir essa mensagem da sua aplicação numa rede de computadores, você vai passar pela primeira camada dessa rede de computadores, pela primeira camada de software. Nessa camada de software, a mensagem em si aqui, ó, o protocolo dessa camada, só transporta essa mensagem, ela não analisa nada que está aqui dentro. O que acontece é que um cabeçalho vai colocar todas as informações necessárias de controle e vai passar para a camada de baixo. Quando chegar aqui na camada correspondente do outro computador, esse cabeçalho vai ser lido, vai ser tratado as informações que foram enviadas aqui, ou a mensagem vai ser devolvida, ou a mensagem vai ser passada para cima, de acordo com a implementação do protocolo. Então, o que acontece? No caminho descendente da origem para o destino, vão sendo adicionados cabeçalhos. Cabeçalho H4, cabeçalho H3, H2. Chegando aqui no meio de transmissão, tudo isso aqui que está em binário vai ser convertido num sinal de luz, por exemplo, se for uma fibra ótica, ou numa onda eletromagnética, se for um cabo de fio de cobre, ou se não, se for no ar, né, também vai ser convertido numa onda eletromagnética. Esses bits vão ser convertidos em ondas, que vão passar aqui no meio,
chegar aqui, esses bits vão ser remontados e em cada camada é lido só o cabeçalho dessa camada. Então, quando chega aqui na camada 2, a camada 2 lê o cabeçalho, retira ele e passa tudo para cima. A camada 3 lê o cabeçalho 3, retira o cabeçalho 3 e manda para cima H4M1. Quando chega aqui, faz a mesma coisa que o M2, junta as mensagens, porque elas estavam divididas, lê-se o cabeçalho H4, faz o que tiver que ser feito, retira o cabeçalho H4 e passa a mensagem para a aplicação. Então, esse procedimento é feito para todos os pacotes que trafegam em uma rede de computadores. Só para lembrar aqui, ó, esse procedimento de colocar cabeçalhos é também chamado de encapsulamento. E é justamente esse procedimento de colocar cabeçalhos é que garante que a implementação do protocolo em si só vai ser vista na própria camada e não pelas camadas subjacentes, não pelas camadas vizinhas, tá? Então, a implementação de cada protocolo só é vista pelos pares de protocolos da mesma camada. Em camadas de cima e de baixo, é apenas a interface que é visível. Tá? Os detalhes de implementação não são vistos. Isso é chamado de encapsulamento. E o que permite isso, novamente, é o cabeçalho da camada em questão. Então, mais para frente, vocês vão ver no curso que os protocolos adicionam cabeçalhos aos dados que ele está transmitindo. Tá? Quando você tem aqui a mensagem, esse cabeçalho é adicionado a essa mensagem. Então, esse protocolo só observa o H4. Aqui, ó, já no de baixo, a camada 3 só observa o H3 e tudo isso aqui, ó, é como se fossem dados, tanto o H4 quanto o M1. Para a camada 3, esses dois aqui são dados e esse aqui é o cabeçalho. Para a camada 2, H3, H4, M1 e M1 são dados e o T2 e o H2 são usados pelo protocolo. Tá? Se tiver mais camadas, isso vai acontecendo sucessivamente. Pois bem, agora vamos falar algumas questões importantes relacionadas ao projeto dessas camadas, ou seja, do que tem que ser implementado, quais são os problemas que tem que ser solucionados em cada camada de rede, tá? Então, isso vai variar, obviamente, de uma rede para outra, né? Dependendo da rede, cada camada vai ter a sua responsabilidade, né? Essa divisão de camada ela vai existir, mas não obrigatoriamente a camada 1 de uma rede vai ser igual a camada 1 de uma outra rede. Mas essas questões todas aqui têm que ser trabalhadas. E a primeira questão é a confiabilidade. O que seria a confiabilidade? Confiabilidade é porque a transferência de bits de um computador para outro, né, ela pode ser danificada, esses bits podem chegar invertidos por uma série de fatores, como por exemplo interferências eletromagnéticas, né, ondas de rádio, ondas de TV, sinais elétricos, tudo isso gera campo magnético, campo elétrico e pode estar alterando um bit que era 0 para 1 e 1 para 0 e assim sucessivamente. Além disso, falhas no hardware e também bugs de software também podem alterar a consistência desses bits no tráfego entre dois computadores e uma rede. Com isso, foram criadas técnicas de detecção de erros e a correção de erros também em alguns casos, para que esses bits cheguem de forma correta em uma transmissão entre a origem e o destino. Vocês vão notar mais à frente que essas técnicas de detecção de erros são recorrentes em várias camadas. Elas não são feitas em apenas uma camada, é comum 3 ou 4 camadas em uma pilha de protocolos implementarem técnicas de detecção de erros. Justamente porque os erros podem estar no enlace, pode estar no software ou até mesmo no hardware. Então, dessa forma, é necessário redundância. É necessário que técnicas de detecção de erros sejam implementadas em vários níveis para garantir que os bits cheguem de forma adequada no seu destino. Tá? Outra questão é a técnica de roteamento. Quando você tem redes muito grandes, com vários caminhos possíveis entre uma origem e um destino, você tem que garantir técnicas de roteamento que escolham um caminho que consiga entregar esse pacote de forma correta. Outro ponto que a gente tem que observar quando a gente está desenvolvendo nossas camadas é a questão da evolução da rede. A evolução da rede significa que essa rede vai poder ser modernizada, né, colocando algoritmos mais eficientes, né, e também vai ser evoluída no seu hardware. Né, você vai conseguir meios de transmissões mais rápidos, você vai conseguir equipamentos que convertem os bits mais rápidos, roteadores mais rápidos, switches mais rápidos. Então, a evolução da rede ela tem que contemplar alguns problemas, né? E que podem ser gerados com essa evolução. Então, o próprio modelo de camadas é uma forma de mitigar esses erros. Né? O modelo de camadas permite que você altere o conteúdo de um protocolo sem alterar a sua interface, permitindo sim que o funcionamento da rede, da sua arquitetura como um todo, continue
de forma adequada. Outra questão é o endereçamento e nomeação. É comum nós usarmos nomes nomes textuais para identificar máquinas numa rede de computador, muito embora um número seja atribuído a essa máquina. Dessa forma, se esse número em algum momento for alterado e o nome permanecer o mesmo, a navegação para esse recurso vai continuar também de forma adequada. Outra questão é a interligação de redes, que é aquela questão de fragmentar pacotes muito grandes para pacotes menores e ter que juntar isso depois. Então a interligação de redes trabalha com isso. Porque alguns enlaces de rede, por exemplo, uma fibra ótica, tem maior poder de transmissão, falando em velocidade, do que outros, como por exemplo um cabo de fio de cobre, né? Então pode ser que pacotes de tamanhos menores e velocidades diferentes aconteçam em redes, em conexões de redes com tecnologias diferentes. E por fim, né, falando em evolução, nós temos também a questão da escalabilidade. Nós temos que ter técnicas que proporcionem que as redes cresçam, mas não percam qualidade nas suas transmissões. Isso também é uma questão que deve ser levada em consideração na criação dos protocolos e das camadas de redes de uma arquitetura. Outra questão muito importante é a alocação de recursos. Quando a gente fala de multiplexação estatística, significa que um dado enlace ele pode ter recursos aumentados para um determinado host em detrimento de outros, de acordo com o grau de utilização dessa rede por um determinado host. Outra questão é o controle de fluxo, que nós vamos ver mais à frente, que trata-se da ideia de não deixar que uma máquina que tem um poder de processamento muito rápido sobrecarregue uma máquina que tenha poder de processamento muito lento e não consiga receber os dados transmitidos na mesma velocidade que a outra está enviando. E, por fim, o controle de congestionamento, que tem como objetivo evitar que o núcleo da rede fique congestionado com muitas mensagens ali presas nos roteadores. E, por último, a última questão de projeto que será tratada nos protocolos que estudaremos durante o nosso curso é as questões de confidencialidade e de autenticação. A segurança em rede de computadores basicamente é feita sobre esses dois termos. A confidencialidade significa que seu dado, se for capturado por alguém, que ele não seja entendido. Processos de criptografia são utilizados para esse fim. E a autenticação, elas têm como objetivo garantir que a pessoa é realmente quem ela diz ser, né? Processos de login e senha, e além disso, certificados digitais também são utilizados, são exemplos, né, de técnicas utilizadas para garantir a autenticação, a autenticidade de uma pessoa ou de uma entidade em uma rede de computadores. Isso também será estudado durante o nosso curso. Outros tipos de serviços que nós temos que atentar, né, que serão tratados nos protocolos, né, são os serviços orientados à conexão e não orientados à conexão. Basicamente, um serviço orientado à conexão é aquele serviço que antes do envio dos dados, ele faz um acordo entre os pares que estão se transmitindo. Esse acordo pode determinar, por exemplo, o tamanho, a quantidade de dados que será enviada, se esses dados serão fragmentados ou não, né? se esses dados serão confirmados ou não. Então, uma conexão estabelece uma série de fatores para garantir que uma conexão seja segura, tá? Garantir que uma conexão tenha sido realizada antes das transmissões dos dados propriamente dito. Um exemplo de serviços que utilizam, um exemplo de atividade que utiliza um serviço orientado à conexão é, por exemplo, a transferência de arquivos. Vamos falar mais detalhadamente nisso quando chegarmos nos protocolos. O serviço não orientado à conexão é aquele que não faz uma conexão previamente entre os pares que estão se comunicando. Dessa forma, os dados são enviados e pode haver ou não a confirmação de recebimento. Aí é uma opção que existe no serviço não orientado à conexão. A existência dos dois tipos de serviço se dá pela questão da necessidade. Um serviço não orientado à conexão, ele sobrecarrega menos a rede com pacotes, e por isso ele é mais rápido. E um serviço orientado à conexão é mais seguro, mas coloca mais pacotes na rede, então é mais lento. E da mesma forma, se tem ou não confirmação de recebimento, também impacta na quantidade de bits que estão trafegando na rede e assim também na velocidade de conexão desse serviço. Primitivas de serviço. As primitivas de serviços nada mais são de como os sistemas operacionais, através das suas chamadas de serviços, tratam os protocolos. Então, por exemplo, se você tiver uma conexão com cliente e servidor sem a confirmação de recepção, aqui nós temos exemplos de algumas primitivas que podem ser utilizadas.
Por exemplo, um processo no cliente, ele pode solicitar um serviço em um processo em um computador servidor. Então, o que acontece? A gente tem uma série de primitivas utilizadas pelos sistemas operacionais, como as que estão aqui, ó, listen, connect, accept, receive, send e disconnect, para que essas conexões sejam feitas de um computador para o outro. Então, uma chamada de sistema numa máquina servidora, ela, por exemplo, inicia com listen, falando para o sistema operacional que tem um processo ali rodando em background, esperando que alguma conexão seja estabelecida com esse processo. Dessa forma, uma máquina cliente, ela dispara uma diretiva chamada connect para conectar-se a uma máquina servidora. Essa máquina servidora, quando recebe uma diretiva connect, ela libera esse processo que estava em espera e responde esse processo com uma chamada accept. Essa chamada accept, ela volta para o cliente, que entende que a conexão foi aceita e começa então a fazer uma diretiva send para enviar os dados. Dessa forma, uma diretiva receive é disparada aqui no processo servidor, que fica aguardando esse send. Quando esse send chega, o receive é liberado, o dado é recebido e uma réplica é enviada através de uma diretiva send novamente para o cliente. Se o cliente não tiver nenhuma informação mais para ser enviada, ele envia uma diretiva de disconnect. O servidor desconecta, ou seja, desfaz a conexão e também manda um disconnect para o cliente desfazer a conexão. Então, isso aqui é um exemplo de chamadas de sistemas utilizados por protocolos nos sistemas operacionais para fazer uma conexão típica cliente-servidor, né? Utilizando a arquitetura cliente-servidor. Então, pessoal, nessa videoaula, o conteúdo ministrado está no capítulo 1.3, Software de Rede, do livro do Andrew Tannenbaum. Bom estudo a todos, até a próxima videoaula e tchau!